emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial, com muita alegria, nesse dia que está esquentando. Eu adoro o calor, gente. Eu sou fã do calor. Para mim, frio é um pesadelo acordar de madrugada para estar aqui. Hoje eu estou feliz porque está calor. Gente, hoje eu vim falar para vocês sobre como funciona a nossa mente racional versus a nossa mente emocional. Você sabia que nós temos duas mentes dentro da gente? Você sabia que as nossas mentes, elas funcionam de forma totalmente diferente, que você só consegue algo na sua vida quando você consegue unir os esforços das duas mentes? É tão interessante, é por isso que as pessoas elas planejam, elas se colocam naquilo que elas desejam, mas de repente elas perdem a força em relação àquilo. Então é muito interessante, porque a nossa mente, por exemplo, racional, ela quer um corpo malhado, ela quer certas coisas, mas a nossa mente emocional prefere uma bolacha, prefere um sorvete. Então, o que acontece? A mente racional quer mudar algo e a mente emocional prefere a parte mais fácil. Prefere o prazer, não espera, a mente emocional, ela não tem paciência para esperar o resultado. Então, a gente, na verdade, acaba perdendo para nossa mente emocional. Então, a gente planeja, e aí o que acontece no meio do planejamento? A gente deixa para lá. Então, vamos entender isso, porque as mentes, elas, na verdade, dentro da gente, elas competem pelo controle. Então, nós ficamos brigando dentro da gente, né? Uma parte com a outra parte. Mas, olha só que interessante, gente. É preciso unir as duas mentes. Porque só assim é possível mudar de verdade e drasticamente uma situação para que você realmente consiga um resultado na sua vida. Então, olha só, como eu disse para vocês, o seu cérebro não tem só uma mente. Então, a gente tem a parte emocional, que é a parte instintiva, que é a parte que sente dor, que sente prazer. Ela pode ser comparada, essa parte emocional, olha, eu vou fazer uma comparação bem bacana, a um elefante, né? Então, ela tem força, essa parte emocional tem muita força. E a nossa parte racional, que pode ser comparada ao condutor deste elefante, é a nossa parte que reflete, a nossa parte consciente, a nossa parte que pondera, que analisa, que olha para o futuro, que pensa, né, a longo prazo, que é o condutor desse elefante, certo? Mas é um condutor que tem um controle pequeno sobre esse elefante, né? Se a gente pensar em termos de tamanho, um condutor versus um elefante, se eles brigarem, quem perde? O condutor, com certeza. É por isso que você não consegue ir muito além quando você planeja algo e você, na verdade, não sente dentro de você que você pode conseguir. Aí você desiste. Então, quando você desiste, você se recompensa emocionalmente. Porque você cuida, você tenta se acarinhar, você tenta, na verdade, resolver aquela parte emocional dolorida, momentânea, ao invés de você entender que para que você consiga realmente chegar num desejo, num objetivo muito específico, você vai precisar conduzir esse elefante por um longo caminho. Que aí tem o caminho da disciplina. A disciplina, ela é fácil de ser organizada, mas ela é difícil de ser continuada, de persistir. E aí, quando a pessoa, ela briga com esse elefante, né, comparando ali o elefante com a parte emocional e você, o condutor, que é em cima do elefante, que é o cara que quer levar o elefante para aquele lugar, se essas duas partes brigarem, você vai perder com certeza, porque o elefante ele tem mais força, a parte emocional tem mais força. Então, quando houver discórdia, sempre o elefante vence, o condutor perde. Na nossa mente, quando a gente discorda emocionalmente, e o que faz nós discordarmos emocionalmente? As nossas dúvidas, as nossas fraquezas emocionais, aquelas sensações que a gente passou a acreditar que nós não temos ainda, por exemplo, a pessoa que é insegura, ela acredita que ela não pode, porque ela tem uma memória emocional que diz respeito a isso. Ela teve uma história na vida dela, onde nessa história a pessoa realmente passou a acreditar que ela não pode fazer aquilo, que aquilo vai ser difícil.
Então, o que que acontece quando a pessoa passou a ver aquilo como difícil? Ela, naquele momento, ela solta, ela desiste. O elefante ganha e o condutor perde. Isso é muito, muito, muito comum. Então, vamos lá, vamos falar desse assunto que é muito interessante. Então, eu já sei que você já experimentou, por exemplo, observar isso. Você já percebeu que, por exemplo, às vezes você dorme demais, você faz algo que não era o planejado, você fica muito nervoso, fala demais, ou abandona algo que você estava fazendo que era tão importante, que você planejou e que você sabe que é muito importante para você realizar os seus sonhos, mas você depois se arrepende. Por que que você se arrepende? Porque você se xinga depois, né? Você fala, poxa, mas eu queria aquilo. Mas mais uma vez, mais um dia eu fracassei. Mais um dia eu deixei para o dia seguinte. Passou de novo. Então, quando a gente entende isso, a gente, na verdade, precisa entender o seguinte, que quando nós nos esforçamos e falhamos, olha que interessante, a culpa sempre é desse elefante, da parte emocional da nossa mente, tá? Mas os tipos de mudanças que nós queremos fazer requerem bastante sacrifício, né? Requerem uma condução, né? Um benefício a curto prazo, mas a gente precisa entender que as recompensas, desculpa, aquilo que a gente quer, a gente quer a curto prazo ali o benefício, né? O resultado. Mas a gente precisa entender que a verdadeira recompensa ela vai vir um tempão depois. E aí que tá a questão, porque, né, quando a gente requer, né, esse sacrifício a curto prazo, a gente quer essas recompensas a curto prazo, a gente está, na verdade, não observando que para que nós tenhamos realmente o que nós desejamos, nós vamos precisar conduzir esse elefante, essa parte emocional, por um longo prazo. Mas o nosso condutor quer a curto prazo. E aí o elefante requer, né, que tenha energia para que você continue. Então, só falando de uma metáfora, né, eu usei essa metáfora para entender, para você entender que a pessoa não consegue ir além, porque dentro dela existe esse elefante com muito mais força, que faz a pessoa perder o tempo todo para essa parte emocional. Então, quando aquela pessoa que ouviu por muito tempo que ela não é importante, que ela não é boa o suficiente, que as coisas não são desse jeito, e ela acreditou naquilo, a parte emocional dentro dela está muito mais poderosa do que a parte racional. Lembra que eu falei, gente, que quando as duas partes brigam, você vai perder? A parte, a parte racional vai perder e fica a parte emocional. É aquela velha história que eu falei. Você deseja, por exemplo, ter um corpo mais malhado, mas você não resiste a um biscoito. E aí você deixa pro dia seguinte. Só que aí depois que você come, você se sente culpado. E aí você recompensa mais essa culpa, cuidando mais de você, comendo mais, fazendo aquilo que você não deseja. Então, é um ciclo vicioso que faz você ficar o tempo todo andando em círculos. Né? O condutor, ele usa o instinto que ele tem de certa forma, mas ele anda em círculos se ele não percebe isso. Então, as mudanças costumam falhar justamente porque esse condutor não consegue manter o elefante na estrada por tempo o bastante para alcançar o seu destino. Falando em outras palavras, as mudanças falham porque nós não conseguimos ter força para persistir naquele comportamento, na ação que nós precisamos ter. Isso é muito comum, as pessoas planejam uma coisa, fazem por 1 ou 2 dias, até às vezes 2, 3 semanas, mas não vão ter resultado. Pegando aí o exemplo do corpo, uma pessoa, para que ela tenha um resultado fisiológico, né, físico dentro dela, para que o corpo mude, ela vai precisar persistir naquele comportamento, na ação, que é no caso, ir para academia, fazer determinados exercícios, os mesmos, né, ou quase os mesmos ali, geralmente
você vai mudando ali todo dia, mas você tem que repetir várias vezes os mesmos a cada tanto tempo ali, a cada, eu não sei, 2, 3 dias. O que acontece? Não adianta fazer isso por uma semana ou 2. Não vai ter resultado, você precisa fazer isso por um longo prazo. E aí que tá o problema, as pessoas não conseguem fazer isso. Então, para quem não me conhece, eu sou Cristina Long, eu estudo bastante essa mente, a neurociência, estudo bastante epigenética, eu falo para vocês aqui o tempo todo sobre isso. Eu tenho um método que trabalha com hipnose e programação neurolinguística, que tem toda essa base da epigenética, da mente, né? Para você mudar o que você sente, porque não adianta você planejar e sentir diferente, você tem que unir essas duas forças, você tem que planejar a ação, o comportamento, mas tem que se sentir naquele comportamento. A força precisa, que é o combustível, precisa estar bastante alinhado, senão você vai perder. E é isso que eu faço, e a gente faz um trabalho muito legal, gente, eu tenho feito um trabalho em grupo muito legal, eu abri essa oportunidade dos grupos e tá sendo, assim, fantástico, porque algumas pessoas fazem 1 ou 2 sessões comigo, particulares, depois passam para o grupo, então fica mais em conta, fica mais barato, fica muito interessante, e quem prefere faz o tempo todo só particular mesmo, aí você que escolhe, mas independente da modalidade que você escolher, se você quer participar dos grupos, né, de terapia, que eu tenho quintas e sábados, você vai mudar a sensação dentro de você, porque os exercícios que nós vamos fazer vão conduzir a sua força para o seu objetivo. E só é possível que isso aconteça quando a gente tira a parte emocional, que são as memórias, são as sensações que você tem dentro de você que te atrapalham. E funciona, gente, que é uma maravilha. Eu vejo as pessoas voltando e falando, olha, realmente eu consegui, realmente eu conquistei. Por quê? Porque eu na verdade, estava usando a força, né, de um jeito, por um motivo errado. Na verdade, não é o jeito errado, é pelo motivo errado. O X da questão é o motivo. Então, anotem aí, gente, fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar como que funciona esse processo, como você pode fazer para mudar também e direcionar a sua força para realmente chegar no seu objetivo. Não só para andar alguns quilômetros e parar, não, para realmente chegar no seu objetivo. Então, anotem aí, 0 operadora 11... 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e o meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Lá no meu site a gente tem os livros que eu escrevi, aqui no Brasil, são 4 livros, A Melhor Versão de Você, que fala sobre a nossa força emocional, como que eu explico lá como que você perdeu sua força, é muito interessante, como faz para recuperar, a melhor versão de você, Anjos e Mentores, Divórcio Bem-Sucedido e Lei da Atração para Crianças. Esses são os livros aqui que tem no Brasil, tem lá no meu site. Se você comprar via site, manda um WhatsApp pra gente, aí você pede, você diz se você quer autografado ou não, a gente te envia. Tem lá também os depoimentos, tem sobre as oficinas, nós temos as oficinas, essas oficinas que chama quebra de paradigmas, eu trabalho com todos os medos, de todos os tipos, medo de ser você, medo de fazer as coisas acontecerem, medo de deixar para trás certas coisas que você se sente seguro, na verdade, mas que na verdade tem trazido o mesmo resultado o tempo todo para você e você não percebe. Então, todos os medos, medo de coisas concretas, medo de agulha, medo de avião, medo disso, medo daquilo, trabalha com toda a parte insegura das pessoas, porque isso tem a ver com medo de ser. Então, pessoas inseguras, pessoas que têm medo, pessoas que se encolhem na vida, que não conseguem, que não têm autodisciplina, tudo isso. A gente trabalha nos grupos, todas as quintas-feiras, das 7 da noite às 21 e todos os sábados das 15 às 17. Então, você escolhe lá o dia que você quer participar, ou se você preferir, você faz a terapia particular, eu e você, e aí a gente vai no seu ritmo. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Então, vamos entender o seguinte, ó, eu tava falando aqui, comparando, né, os nossos objetivos em relação àquelas pessoas que conseguem e que não conseguem. E eu trouxe aqui a ideia de 2 mentes. A primeira mente,
ela pode ser comparada à nossa mente emocional, que pode, né, ser aí classificada, digamos assim, como um elefante, nesse caso, nessa metáfora, e você, com a mente racional, que é o condutor desse elefante. Então, eu disse aqui, para quem não estava aqui antes, que se você discutir com o elefante, se o condutor discute com o elefante, quem perde é o condutor. Ou seja, a nossa mente racional vai sempre perder para a nossa mente emocional. O que tem que acontecer? Tem que haver uma junção dessas duas mentes para que você consiga ir muito mais além, para que você consiga ter força na sua vida, para que você consiga realmente se manter na estrada o tempo o bastante para chegar ao seu destino. Porque o seu destino, ele não está exatamente no dia seguinte, não está tão perto. Ele é preciso que você ande aí alguns quilômetros, vamos chamar assim, nessa estrada para que você chegue lá no seu destino. Isso inclui ação diária, isso inclui autodisciplina, isso inclui sensações ideais dentro de você. E quando você está nessa sensação errada, você não acredita em você. A pessoa, quando ela passou a acreditar, geralmente vem lá da infância, né? Na ideia de que ela não é merecedora, na ideia, né? Se você acreditou que você não é merecedor, que você não tem esse poder, que é melhor não, que as coisas são difíceis, são crenças, são valores errados que a pessoa tem dentro dela, ela vai ser conduzida emocionalmente por isso o tempo todo. E se você é conduzido emocionalmente por essas ideias erradas dentro de você, você fica preso. Por mais que racionalmente você planeje, você não passa de um determinado lugar, você não passa de um determinado patamar. Quando eu tiro isso de dentro da pessoa, a gente faz muitos exercícios para isso, o que acontece? Eu tiro essas emoções que foram geradas por algo que foi dito para você no passado, essa memória passa a não existir mais dentro de você, você passa a ficar neutro, neutro você se abre para o novo, e aí com a minha condução, eu vou lá te ensinando, faz isso, faz aquilo, você chega e fala, Cris, eu mudei. E gente, as pessoas nos grupos falam, elas contam uma para as outras, né, então é muito legal. Agora assim, ó, manter esse elefante na estrada por muito tempo, bastante para alcançar o destino, essa é a solução. E a pessoa não consegue manter esse elefante, essa parte emocional, adestrada por muito tempo, porque fala mais alto dentro da pessoa as sensações que ela vai tendo, que ela vai ativando no dia a dia. Nós temos ali um dia, normalmente quando a gente acorda, a gente faz tudo automático. 90% das nossas ações são automáticas, você não pensa muito, você faz igual aos dias anteriores. Significa que quando você encontra uma pessoa e você fala da mesma coisa para essa pessoa, sem perceber, você está criando mais do mesmo. E você não vai conseguir uma coisa nova na sua vida fazendo o tempo todo da mesma forma. Você precisa criar diferente. Então, a fome desse elefante pela satisfação instantânea é o oposto da força do condutor. Olha que interessante, que é a habilidade de pensar a longo prazo, de realizar, de pôr a ação a longo prazo, de planejar, pensar além do momento. Então, agora a gente precisa entender assim, que o que pode surpreender é que o elefante também tem forças enormes, que podem conduzir você em vários momentos, mas você tem que saber domar este elefante, porque senão você sempre vai realmente perder. Então, para mudar, para progredir em direção ao objetivo, seja ele nobre ou não, né? É necessário ter a energia e a motivação do elefante. A força do elefante condutor é a mente racional que está ali no elefante em cima, mas quem realmente faz é a força emocional. E é aí que está o grande problema das pessoas, porque elas não têm força emocional, elas não têm sensações boas a respeito daquilo que elas precisam fazer. Elas têm sensações de medo, as pessoas têm sensações de falta de segurança, as pessoas têm sensações que fazem elas acreditarem que é melhor não. E aí a pessoa se acostuma com o velho, porque o velho, né, que é aquele velho jeito de fazer todos os dias algo é algo conhecido e fica sempre no mais do mesmo, né? Não é assim. O condutor, ele precisa, não deveria ser assim, o condutor precisa oferecer a direção e o elefante a energia, mas, lembrando, tem que trabalhar em equipe.
Se as duas mentes, a emocional e a racional, não estiverem em equipe, você vai perder para a parte emocional. É por isso que as pessoas não conseguem levar algo adiante. Elas param depois de um tempo, porque existem muitas memórias emocionais ali que conduzem elas ao fracasso. Porque está gerado dentro dela essas memórias de fracasso. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, o Michel. Escolhe se você quer fazer a terapia em grupo ou se você quer fazer particular. Ele vai te explicar direitinho. E olha lá também no meu site, tem as oficinas. Tem essa oficina que chama Oficina de Quebra de Paradigmas, que é a minha terapia em grupo. Tem também as oficinas de constelação. Na quarta-feira nós temos lá perguntas, respostas e movimentos sistêmicos de constelação. Quem faz isso lá no Espaço Jornadas é a Eva e o Jorge. Então, você pode tirar dúvidas sobre constelação, além de fazer uns exercícios para já sentir ali o seu campo, sentir o que está faltando na sua vida. E neste sábado nós temos constelação no espaço, da 1 às 19. Nós temos ainda, acho que 1 ou 2 vagas, se você quiser participar, tanto para conhecer quanto para participar ali dos movimentos da constelação de outras pessoas ou da sua própria. Se for da sua própria, tem que correr, porque só tem mais essas 2 vagas, acho que são 2. Você fala lá com a gente, o Michel te explica como que funciona. Então, olha só, vamos pegar um outro exemplo. Se você tem uma equipe, né, de vendas, por exemplo, e você busca condutores, o que você vai ter? Olha que interessante. Você vai ter entendimento, você vai ter o lado racional, mas você não vai ter motivação na equipe. Se você busca só elefantes, você terá muita paixão, mas essa paixão, essa força sem direção. Então, ambos os casos, as falhas são paralisantes, né? Porque a pessoa, ela não entende por que não tá indo. Ela faz o que tem que fazer, ela tem muita paixão. É o que eu sempre dou aqui, exemplo nos meus programas da Rádio Mundial, que o que acontece? O exemplo é, quando você quer, não significa que você vai conseguir. Então, o exemplo do comerciante versus o empresário. O comerciante, ele tem força, ele quer, ele tem paixão, ele faz de tudo na empresa dele, mas ele não tem a direção correta, ele não sabe o como, certo? E muitas vezes, ao contrário, o outro, ele tem a direção, mas não tem a força. Agora, qual é a diferença? Né? Que um consegue, outro não consegue tanto. Então, o X da questão aí é entendermos que precisa unir essas forças para que se consiga. É preciso ter direção e é preciso ter força. E senão você vai ficar andando em círculos, senão você não vai conseguir coisas na sua vida. Então, para que funcione, os dois precisam se mover no mesmo projeto, na mesma direção. É preciso que a gente entenda que se tiver discórdia entre a mente racional e a mente emocional vai ganhar normalmente, se ela não tiver doutrinada, se ela não tiver limpa das sensações que ela trouxe aí na vida dela, e você vai perder. Então, para conquistar algo na sua vida, você precisa sentir dentro de você, essa parte emocional precisa estar reformada, formatada diferente, em relação ao que você deseja. Então, isso significa tirar todo o lixo emocional, as memórias, os bullying que você teve, as ideias que falaram para você, também as ideias autoimpostas, conclusões que você tirou e que não servem para nada, que fazem você se sentir sem força. Tudo isso tem que ser mudado. Eu faço isso, gente, em pouquíssimas sessões, de 3 a 10 sessões, tanto nos grupos quanto na terapia particular, você escolhe, e eu tiro essas emoções gravadas dentro da pessoa, eu reformulo o que ela sente para que ela consiga ir além. E aí a pessoa volta e fala, Cris, eu não sei o que você fez, mas eu tô totalmente diferente. Eu fiz o que eu precisava, eu falei o que eu precisava, eu tomei atitude, eu tô na força. Esses dias uma moça falou que tá há mais de 40 dias na academia e ela tá super feliz e ela tá indo porque ela entendeu qual é o motivo que tinha que fazer ela ir para academia.
E ela tá super, super, super feliz. Esse é só um dos muitos exemplos. Você pode ver mais exemplos lá no meu site, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve Longhi. Tem também as informações sobre as constelações. Lembrando que nós temos também a terapia em grupo e você pode fazer de forma particular se você precisar. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal. Um excelente dia para vocês. Até o próximo programa na quarta-feira, às 6 da manhã.